resista. Esse é o tema da mensagem. O Evangelho do Dr. Lucas é conhecido como o Evangelho Sinótico, porque ele foca na sinopse de Cristo, ou seja, na expectativa evangelística de Cristo. Lucas, ele mostra os fatos que Jesus ele operou, cura, milagres, parábolas. Percebemos que Lucas ele mostra o evangelho endereçado a regiões periféricas, como Bitínia, Capadócia, Ásia Menor e Ásia Meridional, Greco-Macedônia e também a região da Acaia. Porque eu citei essas regiões? Eram as regiões periféricas. Naquelas regiões periféricas, o povo precisava de sinais, o povo precisava de milagres, o povo precisava de ajuda. Então, foi a oportunidade que os irmãos dessas regiões antigas, eles tiveram o poder de participar das coisas a qual Jesus fazia e operava. Existem 33 parábolas nos evangelhos e 6 elementos parabólicos. Lucas, ele vai fazer parte dos evangelhos sinóticos. Marcos, ele conta 9 parábolas. Lucas, ele vai narrar o maior número de parábolas, que é mais 27 parábolas. Ele narra 20 milagres de Jesus. Marcos, ele narra apenas 13. Lucas, ele vai narrar 20 vezes os milagres que Jesus ele narra e faz em sua vida. Então, a mentalidade dos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que faz parte dos evangelhos sinóticos, é proporcionar às comunidades que Jesus ele era o caminho para se chegar à presença de Deus. Então, Lucas, ele foi um discípulo de Paulo, ele não participou do ministério de Cristo em vida, porém, ele foi um pesquisador dos fatos, ele procurou entender o que Jesus tinha operado e o que Jesus tinha feito. Então, quando ele faz este evangelho, ele traz uma proposta de apresentar Jesus para aquele povo mais humilde, aquele povo que necessitava da ajuda de Jesus. Porém, vamos perceber que Marcos ele vai contar muitas parábolas. E o que é parábola? Parábola era uma maneira que Jesus tinha para filtrar o seu público, porque Jesus ele não julgava, Jesus ele dava a oportunidade para as pessoas se identificar na história. Então, quando Jesus ele contava a parábola, a ideia de Jesus era fazer que as pessoas se identificavam. A palavra parábola, ela vem do grego, que é colocar ao lado, ou seja, Jesus ele usava uma história do cotidiano e aplicava uma lição do reino. Então era normal Jesus ele contar parábolas, porque percebemos que Jesus ele contava parábolas para as pessoas entender em qual parte da história ela está inserida. Porque Jesus ele tinha em mente que todo mundo gostava de ouvir história. Eu sou pai e eu entendo. Uma das maneiras de prestar a atenção ao meu filho é chamar a concentração dele quando eu conto uma história. E ele entra ali na imaginação dele e ele fica feliz quando eu conto uma história. É isso que Jesus fazia com o público. Ele não julgava, ele não descartava as pessoas, mas ele contava uma história e ali o povo se identificava automaticamente. A primeira parábola que Jesus vai contar está em Marcos, quando ele vai contar sobre a parábola dos solos. E ali é a porta principal das parábolas, porque Jesus dizia, nem todo mundo que me segue é pelas palavras que eu falo, mas sim por aquilo que eu posso oferecer. Então Jesus, ele compara as pessoas com o solo, porque aquele solo bom que a palavra cai, ele vai produzir, ele vai dar fruto. Mas aquelas pessoas que a semente cai e não produz, Jesus diz que logo sai do caminho. Então, um verdadeiro discípulo é aquele que a semente cai no coração e ele produz frutos. Esse é um sinal que Jesus ele fazia para as pessoas se identificarem na história. Nesta noite, lemos uma parábola conhecida como a
parábola da figueira. O contexto dessa parábola está inserido em um contexto de arrependimento. Jesus, ele quer despertar o arrependimento do povo. Então, quando Jesus, ele usa a expressão da figueira, é interessante a gente prestar atenção. Jesus, ele usa a parábola da figueira para mostrar que a figueira é citada várias vezes na Bíblia, para mostrar uma lição para nós. Então, logo somos comparados como uma figueira, como uma árvore, como aquilo que produz fruto, aquilo que tem raiz. Então, porém, a gente precisa se perguntar, o que é uma figueira? A figueira, se a gente for pesquisar, fazer uma pesquisa biológica da figueira, a gente vai perceber que a figueira é uma árvore tropical e ela é responsável por produzir o figo. E além de produzir o figo, ela é conhecida pelas suas raízes profundas. E essas raízes profundas, ela levava nutrientes para as outras plantas. Então, outras plantas se beneficiavam daquilo que a figueira produzia. A figueira também é conhecida pelas suas folhas, que eram folhas grandes. E era normal as pessoas pararem diante de uma figueira para descansar. Mas precisamos entender o porquê Jesus ele vai falar da figueira. É importante a gente lembrar que a figueira ela vai aparecer pela primeira vez lá no Éden, quando o homem e a mulher caem. E ali o próprio Deus ele vai mostrar que eles estavam cobertos por uma folha da figueira, porque eles ficaram envergonhados. Então, a figueira, ela produz fruto, ela produz sombra e ela produz nutriente para as outras plantas. Então, a gente precisamos se identificar na história, porque a gente somos comparados como uma figueira, porque nós somos inspiração para outras pessoas. A gente leva nutrientes para as outras pessoas. Outras pessoas se beneficiam daquilo a qual Deus confiou em nossas mãos, através do seu dom. Outras pessoas são beneficiadas. Por que somos comparados por uma figueira? Pessoas, elas se beneficiam daquilo que produzimos. E nós somos inspiração para essas pessoas. Por que somos comparados por uma figueira? Porque nós somos sombras para as pessoas que precisam de descanso. Então, logo, a gente pode se identificar por uma figueira. Além do mais, nós damos frutos. E esses frutos, ele beneficia outras pessoas. Porém, hoje, a gente vive em uma pressão psicológica que o mundo secular, ele implantou em nossa mente que a gente só serve se a gente produz algo. Enquanto a gente produz, a gente serve. Enquanto a gente produz, nós estamos na roda. Enquanto a gente produz, nós serve para alguma coisa. Mas a questão é, e se a gente parar de produzir? Será que as pessoas vão ficar ao nosso lado? Será que os amigos vão ficar ao nosso derredor? Porque no mundo você vale o que você tem. No mundo você vale o que você produz. E o texto a qual lemos, ele diz que a figueira, ela parou de produzir há 3 anos. E o dono da figueira disse, corta, não serve mais, joga fora. Então, diante dessa ideia mundana, muitas pessoas têm enfrentado ansiedades. Muitas pessoas têm enfrentado depressões. Porque o mundo faz você comparar a sua vida com outras pessoas. Se você não casou com 20 anos, você é um fracasso. Se você não construiu uma casa com 25 anos, você é um fracasso. Se você não comprou um carro com 25 anos, você é um fracasso. Essa é a ideia do mundo. Então, através das redes sociais, somos bombardeados por informações e a gente começa a comparar a nossa vida com a vida daquela tal pessoa e logo você cai em uma ideia que você é um fracassado porque você não conquistou aquilo. Essa é a ideia do mundo.
Então, através dos influências digitais, muitas pessoas têm comparado a sua vida com essas pessoas. O tempo de Deus não é o tempo do mundo. O tempo de Deus é diferente dessa ideia mundana. A sua vida não tem que ser igual à do seu irmão. Há um tempo determinado para todas as coisas e todo o propósito embaixo do céu. Se você não casou com 25 anos, não tem problema. Mas as pessoas querem colocar pressão. Você precisa, em tal idade, estar em um patamar elevado. A ideia do mundo é essa. E muitas pessoas têm enfrentado muitos problemas por causa disso. E essa maldita teologia da prosperidade, ela invadiu nossas igrejas e elas têm dito: se você não tem uma casa, não tem um carro, Deus não é na sua vida. Se você não tem um trabalho bom, você está com um espírito ruim na sua vida. Essa é a ideia que as pessoas querem implantar na sua mente. Porque o mundo, ele colocou que você vale o que você tem. E isso entrou no nosso meio religioso. Você vale o que você tem. Se você dá o dízimo, você serve. Se você não dá, você não serve. Essa é a ideia da teologia da prosperidade. Porém, se você tem enfrentado essas pressões, nessa noite eu trouxe essa palavra do céu para desconstruir essa ideia que o mundo colocou na sua mente. Porque o mundo diz: se você não produz, você não serve. Mas quando lemos a parábola, o texto diz que ela parou de produzir há 3 anos. Então quer dizer que ela dava frutos? Sim. E o que aprendemos aqui? Aleluias. O homem mandou cortar ela. Devido a essa ideia, ela parou de produzir, não serve mais. Muitas pessoas têm enfrentado dias difíceis por causa da fase difícil. E nesta noite eu trouxe a palavra de Deus para te dizer: o mundo diz você vale o que você tem, mas Deus diz a sua fase não define aquilo que você é. Deus diz para você: para mim não importa quem você é no momento difícil que você está passando. Você não se define por coisas, você não se define por momentos. E nesta noite eu preciso te dizer: você parou de produzir porque é apenas uma fase que todos enfrentam. Não é porque você não está produzindo mais, é que você não serve. Porque o problema das pessoas é nos dar valor pelaquilo que a gente produz. Mas Deus vê o que ninguém vê. Deus vê a nossa raiz. A figueira, ela cresce para baixo. A raiz dela é grande. O mundo, ele vê você por fora. Parou de produzir. Não serve mais. Mas Deus, ele nos vê com outra ótica. Não é a fase que define quem você é, mas é a sua raiz. Aonde ela está fincada. Você não se define por coisas. E o momento não define quem é você. Eu preciso te dizer: Deus usa a dor como pedagogia em nossas vidas para nos ensinar. A dor de Deus é pedagogia para nos ensinar alguma lição. Primeira lição que a dor nos ensina: quem está te sugando. A figueira, ela levava nutrientes para as outras plantas. Muitas plantas foram beneficiadas através daquilo que a figueira produzia. A fase que você está enfrentando é Deus te mostrando quem está do seu lado para te sugar.
Talvez você está enfrentando uma fase difícil. Deus, Ele quer te mostrar as coisas que estão ao seu redor, que está sugando a sua energia. A dor de Deus, ela nos ensina: quem está ao meu lado apenas para me sugar. O que a dor de Deus nos ensina? Se para de produzir, não serve. Aí vai aparecer os que julgam. Joga fora. Não serve mais. A dor de Deus, ela nos ensina quem está para nos julgar. Porque não está produzindo, joga fora, não serve mais. Tira no departamento, exclui, põe de lado. A dor de Deus é pedagógica para nos ensinar quem está ao nosso lado para nos julgar. A dor não é para acabar com você. A dor é para te ensinar quem te suga e quem te julga. Mas também quem te protege. Aleluias. O texto, ele vai nos dizer: um vinhateiro apareceu e disse: não corte-a. Eu vou cavar, eu vou adubar. Aí sim a gente vê se dá fruto. Eu preciso te dizer, a dor revela quem te suga, quem te julga e quem te protege. A dor, ela revela quem te julga, quem te suga e quem te protege. A dor não define quem você é. A fase difícil não define quem é você. A sua raiz é mais importante do que você produz. A sua raiz é mais importante do que aquilo que você produzia. O mundo diz: se não produz, não serve. Se não produz, joga fora. Mas Deus, nesta noite, através da palavra, Ele diz: a fase não define quem é você. A fase não define quem é você. Agora você entende porque algumas pessoas que diziam que era o seu amigo se afastou. Porque alguns te julgavam. Alguns te extorquiam a ponto de sugar seus nutrientes. Mas é você parar de produzir que eles se afastam. Mas neste momento, Deus, Ele levanta pessoas para te proteger e diz: deixa eu cuidar, deixa eu identificar o problema. A sua raiz é mais importante que o fruto. E aqui a gente vê o cuidado de Deus. Aleluias. Aleluias. Deus revela o seu cuidado nas fases difíceis. Deus revela o seu cuidado por nós nos momentos difíceis, quando as pessoas se afastam, quando as pessoas te abandonam. Deus revela o cuidado dele. Aleluias. O texto a qual lemos diz que o vinicultor, no verso 8, Senhor, permita, aleluias, que a mantenha ainda este ano, até que eu cave ao redor, até que eu adube com estrume. Aí veremos se vai dar fruto, se vai ser bom. Se não for bom, aí sim você pode descartá-la e cortá-la. Aleluia. Aqui vemos algo lindo. O vinhateiro, ele se revela aquele homem e ele assume a responsabilidade. Deixa que eu cuide. Eu vou cavar ao redor, eu vou identificar o problema, eu vou colocar adubo, aí a gente vê se vai produzir. Aleluia. Eu amo a Bíblia. Aleluia. Porque Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai, ele é o agricultor, em outras
outras traduções, o meu pai é o vinhadeiro, aleluia. Deus se revela na figura do vinhadeiro. O vinhadeiro era conhecido pelo seu cuidado, pela sua paciência em cuidar de videiras. Então ele diz para o dono: ó, deixa que eu cave, deixa que eu adube, e eu coloque estrume, e vamos ver se vai dar fruto. Aqui a gente vê o cuidado de Deus. Por quê? Deus, nesta noite, marcou esse encontro para te dizer: eu estou cavando para identificar aquilo que tem te causado dor. Eu vou cavar esse solo para identificar aquilo que tem te causado a dor. Deus, nessa noite, Ele está identificando o causador da dor. Deus, nesta noite, Ele está dizendo: eu estou trazendo o nutriente necessário para esse solo voltar a gerar. Eu estou trazendo adubo, e nesse adubo tem o nutriente necessário para curar essa ferida que tem impedido você de ingerir. Aleluia! Deus, nessa noite, Ele está adubando os solos para curar aquilo que tem te ferido. Ele sabe o que necessitamos. Ele sabe o adubo necessário para ir de encontro a esse solo que um dia foi fértil, mas uma fase difícil te fez pensar que você não servia mais. Mas nessa noite Deus diz: a fase difícil vai passar. A fase difícil vai passar. Aleluias. Aleluias. Você vai voltar a produzir. Aleluias. Você vai voltar a dar fruto. Você vai voltar ao estado que Deus te chamou, que é para produzir frutos, é para produzir sombras, é para levar nutrientes para as outras pessoas, porque Deus, Ele te plantou em um solo fértil, e Deus, Ele há de trazer a estação necessária. Aleluia. E aqui eu começo a concluir. O que aprendemos com a dor? A dor revela em nossas vidas o que é real e o que é vaidade. Não entendi, irmão Emerson. O que permanece depois da dor? É isso que Deus quer afirmar em você. Na dor, muitos se afastaram. Na dor, muitos viraram as costas para você. Na dor, as portas se fecharam. Mas Deus, nesta noite, Ele quer te alertar que Ele quer afirmar algo dentro de você. O que é real e o que é vaidade. Porque quem realmente está com você, pelaquilo que você produz, são pessoas que usam máscaras. A dor revela quem está ao seu lado e quem está usando máscara. É na dor que a gente vê o coração das pessoas. É na dor que a gente vê o nosso próprio coração. Por quê? Se ele está mais perto de Deus ou se ele se distanciou de Deus. Porque talvez você entrou aqui nessa noite se perguntando: será que as pessoas estão vendo e me enxergando? Será que eu agrego algo a essa comunidade? Mas quando lemos a Bíblia,
Ele diz que Deus está perto daqueles que têm o coração contrito. Salmos 34, verso 18. Deus, Ele permitiu a dor na sua vida para sensibilizar o seu coração e para te mostrar que Ele é o Deus que nunca deixou de cuidar de você, independente da fase que você está enfrentando. A dor revela aonde a gente precisa de cura. Tem muitas pessoas nesta noite que entrou aqui precisando de cura. Tem muitas pessoas que entrou aqui nesta noite com o coração ferido. Tem muitas pessoas que entrou aqui nesta noite dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não vou resistir. Mas Deus, Ele diz que você vai crescer e amadurecer depois da dor que te desapontou. A dor, ela revela as áreas que Deus quer tratar. A dor revela as áreas que Deus quer tratar. Ei, você não foi feito para ficar dependendo de opinião alheia. Porque as pessoas dizem: ó, não produz, está. Mas Deus diz: vem, filho. Eu vou identificar a sua dor. Eu vou te curar com o meu bálsamo. E você vai voltar a gerar e a produzir. Deus, Ele usa a dor para tirar toda a idolatria do nosso coração. Porque quando a gente produz, a gente acha que é bom. Quando a gente produz, a gente acha que é intocável. Mas quando a gente para de produzir, a gente entende: a minha dependência é apenas de Deus. Sem Ele eu não sou ninguém. É isso que Jesus fala em João 15. Quem está em mim, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Então nessa noite eu vim pregar para você figueira que parou de dar fruto. Porque é normal. É uma fase. Fases são feitas para passarmos, normal. Você não é um super crente, você não é um super obreiro, você não é um super pastor. A fase não define quem é você. Então nessa noite Deus me trouxe com essa palavra para te dizer: eu estou cavando esse solo, eu estou identificando o que está causando a dor e estou levando o nutriente necessário. Ele é o vinhateiro. O vinhateiro entende de planta. O vinhateiro entende de solo. O vinhateiro entende de adubo. Mas o vinhateiro nessa noite, ele não trouxe um machado para te cortar e te jogar fora. Nessa noite o vinhateiro, ele te trouxe um nutriente que você precisa. E o nome dele é Espírito Santo da Verdade. O nosso ajudador que cura todas as feridas. Aleluia. Então entenda, a fase não define quem você é. O mundo diz que você vale o que você produz. Deus, Ele diz que independente do que você produz, Ele enxerga a sua raiz. Talvez a sua família só te dá valor quando você oferece algo. Talvez os seus amigos só te enxergam como amigo quando você tem algo para oferecer. Talvez na sua empresa só te enxergam pelos resultados que você produz. Mas Deus, quando você entra por essas portas, Ele diz: a fase não define quem é você. A fase não define quem é você. O momento difícil não me faz escapar você da minha mão. Ele vai identificar a sua dor nessa noite e te dizer:
resista, resista, essa fase vai passar, é só um momento difícil. Aleluia, se coloque de pé.